Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, Jesus fala sobre a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. E aqui, quando Jesus Cristo fala da verdade, Ele está falando daquilo que é a natureza humana, que é a natureza de todas as coisas. Aquilo para qual todas as coisas foram feitas e estão inclinadas nesse mundo. Por isso que conhecer a verdade significa conhecer aquilo que é a identidade, a singularidade de cada coisa, mas também conhecer a bondade e a função de cada coisa nesse mundo. Conhecer a verdade é acolher o próprio Cristo, porque por meio do próprio Cristo todas as coisas foram criadas e somente nele nós conseguimos alcançar novamente aquilo que é a verdadeira compreensão da criação de Deus e muito mais, reconhecer aquilo que é a nossa própria essência. Por isso que Jesus Cristo, quando fala de conhecer a verdade, e essa verdade liberta, Jesus está falando desta realidade essencial e importante na nossa vida, sobre a liberdade que nós precisamos alcançar na nossa vida interior, no nosso coração. Porque a liberdade, ela só vem através da verdade. Porque uma vez que nós não vivemos na verdade, começamos a viver sempre oprimidos por uma certa emoção que nos leva sempre a se esconder, que nos leva sempre a viver preocupados com a nossa imagem, preocupados com as circunstâncias do mundo, porque quando nós não vivemos na verdade, não vivemos na luz. E quando nós não vivemos na luz, nós não conseguimos contemplar a luz de Cristo, que ilumina a nossa vida e que conduz a nossa vida nesse grande caminho de plenitude. Esse é o grande mistério da vida humana. Por isso que quando Jesus Cristo fala sobre a verdade, Ele não está falando de algo abstrato,
mas ele está falando dele mesmo, porque ele é a verdade, essa verdade que liberta, essa verdade que gera essa grande obra de restauração na nossa condição humana, para que possamos realmente entender para que fomos feitos e qual é a nossa verdadeira vocação nesse mundo, para que assim possamos ser livres plenamente e alcançar aquilo que é a liberdade interior, porque a liberdade interior é aquela capacidade de se relacionar com qualquer um de forma saudável. É a capacidade de relacionar-se com toda a criação de uma forma saudável, sem opressão, sem preocupações, mas sempre com a consciência tranquila de estar caminhando no verdadeiro caminho, de estar fazendo aquilo que é necessário para alcançar a salvação. Essa é a liberdade interior que nós precisamos alcançar da parte de Deus. Por isso que Jesus é esse que nos liberta. Veja que aqui esses homens questionam sobre a sua descendência, que não são filhos da escrava, mas eles ainda não entenderam, porque eles não eram filhos da escrava, mas continuavam escravizados nos seus achismos, continuavam escravizados no seu egocentrismo, no seu egoísmo, no seu consumismo e deixavam a verdade de lado. Deixaram aquele que é a verdade de lado, aquele que foi enviado para dar cumprimento a todas as profecias antigas. E esses homens conheciam a profecia, mas não foram capazes de reconhecer a verdade em Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para que possamos compreender o verdadeiro sentido da nossa vida. E o verdadeiro sentido da nossa vida nós só encontramos em Jesus Cristo, porque só Ele é a verdade. E somente através dessa verdade seremos verdadeiramente livres nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.